Bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 3 minutinhos, ainda na madrugada de segunda para terça-feira, aguardando, como todos os dias, ansiosamente, o nascer do sol, o raiar de um novo dia, o renovar das promessas de Deus e das suas misericórdias. Deus seja louvado. Hoje é dia do estudante. Que Deus abençoe a todos os estudantes do país. A única saída que existe para todos os problemas, para todas as vidas, é o estudo. A única saída para uma nação é um povo inteligente, estudado, educado. A única saída para o povo de Deus é estudar as Escrituras. Então, que Deus abençoe hoje a todos os estudantes. Estou falando aqui da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. 17 graus, nublado. A máxima hoje fica entre 17 e 18 graus, com chuvas, né? Aqui diz que vai chover das 10 até as 2, depois vai chover das 8 até as 3 horas da manhã, mais ou menos. Amanhã, quarta-feira, começa a melhorar para a chuva, sobe um pouco a temperatura, mas glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque tem nos dado dias bons, né? Os vendavais passaram, nós tivemos 2 acontecimentos terríveis, 3 aliás, né? Tivemos o terremoto que abalou, destruiu a Colômbia, né? E acabou afetando vários países ao redor. Eu vi uma catedral desabando, um prédio. E foi um tremor de terra muito diferente, né? Porque normalmente um tremor de terra, a não ser que eu esteja bem enganado, mas dura entre 10 e 20 segundos, né? Da terra balançando. Mas foram 60 segundos e as pessoas nem na rua conseguiam ficar em pé de tamanha força do terremoto, né? E lá na China nós tivemos 2 acontecimentos: o lançamento do foguete que explodiu no ar. Já tinha acontecido uma vez, só que com tripulantes, né? Nos Estados Unidos, uma das Apollo, se eu não me engano. Após o lançamento, todo mundo assistindo, porque era um grande evento, né? E a espaçonave explodiu logo depois do lançamento. E ontem aconteceu o mesmo na China, um foguete que estava levando um satélite. 80 segundos após o lançamento, já estava bem distante, né? Explodiu. E também em outra parte da China, que a China é como o Brasil, é um país continental, um tufão que arrasou com uma cidade, trazendo alagamento, destruição. Foi um dia complicado, o dia de ontem, hein? Orar para que Deus cuide das vidas. Muitos jovens na rua. Me chamou a atenção na igreja que desabou. Muitos jovens estavam ali, né? Próximos, tentando se aproximar, os policiais que não deixavam. Foi uma cena assim bem tocante mesmo, né? Mas amém. O ser humano mexe e a natureza devolve, sempre de alguma forma, né?
Mas amém. Deixa eu dar bom dia à minha família que já está chegando aqui. Já passou muita gente por aqui, já passaram 211 pessoas. Bom dia, Mari, querida, graça e paz. Como você está? Tá bem? Como foi a sua segunda-feira? Abençoada? Em nome de Jesus, obrigado por se importar com o meu bem-estar. Deus te abençoe por isso, viu? Me faz muito bem. Sônia Lima, querida irmã, como é que você está? Tudo bem? Deus te abençoe, viu? Muitão. Que Deus te dê um lindo dia hoje, em nome de Jesus. Mari falou que tá bem, graças a Deus. Você tá bem? Eu tô bem também. Yara Giselda, minha irmã fiel, amiga. É a minha amiga, né? Toda manhã tá comigo aqui, cedinho. Bom dia, paz do Senhor, irmão querido. Querido é você. Deus te abençoe. Como você está? Tá bem? Como foi sua segunda-feira? Foi de bênção? Em nome de Jesus. Anira, minha carioquinha predileta. Deus abençoe. Tudo bem, Nira? Você, Fiota? Como foi sua segunda-feira? Foi tudo bem? Espero que sim. Márcia, linda, querida. Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Obrigado por se importar comigo. Esse louvor marcou nossa semana, né? Pastora Tati, meu amor, minha amiga, parceira, conselheira. Sempre uma honra ter você aqui. É certo que você não me convidou para o seu aniversário, mas fazer o que, né? A gente considera as pessoas, mas as pessoas não consideram a gente. Mas como você está pedindo a paz aqui, ó, eu vou deixar de lado. A Mari pede oração pelos seus filhos, a Lawanda, o Enzo, a Maria Cecília, a Yara, o Carlos Henrique, para o Jefferson, para todas as nossas famílias, para todos os que estão no nosso mural. Amém, glória a Deus. Missionária Silvia, querida, bom dia, graça e paz, Deus abençoe. Mari dá bom dia, menina. Para qual menina você está dando bom dia? Elvira, querida, Deus abençoe. Te dê um lindo dia. Como foi a sua segunda-feira? Espero que tenha ido tudo bem, em nome de Jesus. Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia. Sempre muito carinhosa, pedindo pela minha vida e pelo nosso ministério. Glória a Deus. Mandar essa chuva para Minas, já tá chegando aí. É tudo sudeste, né? Questão de horas, já ela chega por aí. Aí tá vendo? A Vera falou que lá também tá chovendo direto desde domingo. Já chega aí, Mari. Já Ouro Fino vai estar cheio de chuva também. Ah, sim. Com certeza. Nath, querida, bom dia. Graça e paz. Deus te dê um lindo dia em nome de Jesus, viu? Sônia Lima escreveu eu. Ira falou que tá tudo ótimo. Se tá tudo ótimo, então tá bom. Se você tá bem, eu tô bem. Se a Márcia tá bem, eu tô bem. Márcia tá dando risada da cara da Tati. Paulo, querido irmão, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi seu dia? Sua segunda-feira, foi tudo bem?
Espero que sim, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Te dê um lindo dia. Silva 19, olhe por mim. Opa, bora lá. Vamos orar agora, fica aí, meu. Vamos orar junto, o que está acontecendo? Elvira falou, passei com as crianças. Amém. Márcia falou, estou ótima, graças a Deus. Amém. Então, se vocês estão bem, eu estou bem também. Vamos lá? Vamos à leitura do texto de hoje. O mais importante de toda a reunião é a leitura da palavra, né? As pessoas se reuniam na sinagoga para fazer a leitura dos textos bíblicos que tinham. Então vamos lá para esse momento solene. Nós estamos em Atos capítulo 18. E esse é um momento muito importante. A chegada de Paulo em uma das cidades mais estratégicas, né? E mais complicadas também. A cidade de Corinto, uma cidade portuária. Muito pecado, muita mania. Uma luta ali, hein? Mas vamos lá, aconteceu muito milagre. Vamos lá. Atos 18, versículo 1 diz assim: Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu de nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão, de noite a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho pré-cônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Eles diziam: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vocês, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou a todos do tribunal. Então, todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha um voto, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entretanto, na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo:
É-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia, da Frígida, confirmando todos os discípulos. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém. Uma coisa que eu sempre falo, como eu sempre digo para vocês, quando Deus me levantou ministerialmente, uma das visões que Deus me deu é que eu seria um representante, um defensor da liberdade da mulher ministerialmente. E existem muitas coisas, que aí eu precisaria te mostrar todos os estudos, todos os cursos que eu fiz, para poder te dizer, mas há uma base muito rasa para que as pessoas digam: não existe pastora, a mulher não pode ensinar. Calma lá. Nesse capítulo, a gente vê, nós tivemos um ano que foi o ano de Áquila e Priscila. Áquila, que significa águia, Áquila e Priscila eram casados, a igreja de Corinto foi formada na casa deles. Mesmo eles partindo depois para Éfeso com Paulo, eles deixaram ali a sua casa como um lugar onde o pessoal se reunia, Mas o que eu quero dizer para você é que na Escritura, de sempre, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, sempre quando se trata de casal, o nome do homem vem à frente, porque é a autoridade, Porque é o líder da casa. E só nesse capítulo aqui vai ficar muito claro o que eu vou te dizer. Em tudo que a Bíblia relata sobre Áquila e Priscila, que foram dois grandes parceiros de Paulo, todas as vezes que se fala do casal, como por exemplo na primeira passagem que diz que eles vieram da Itália, porque o imperador os expulsou de Roma, diz o casal Áquila e Priscila, como casal, Áquila à frente de Priscila. Mas todas as outras duas vezes em que se trata de ministério, de trabalho, de igreja, de obra, o nome de Priscila vem à frente. Porque Priscila, na verdade, foi a pessoa que Paulo designou, que o Senhor designou para ensinar Apolo, um outro grande personagem que veio a se tornar um grande apóstolo mais para frente, e foi ministrado exatamente por Priscila, uma mulher que foi ministrada por Paulo, E aí não tem como você não dizer que Priscila não era uma pastora no mínimo, Mas como ela era administrativamente, ela cuidava dos negócios da igreja, a gente pode até analisar que ela era uma bispa, a sua função. E não é necessário que a Bíblia declare isso, porque a Bíblia não diz tudo, meu irmão. Não está tudo na Bíblia. Na Bíblia está o básico, para a gente ter uma pequena noção
do que é o tamanho do nosso Deus, não é? Então você, mulher, não se sinta nunca, jamais pressionado ou se deixe levar por aquilo que as pessoas falam. Você tem todo o direito de pregar, de ensinar, de ser uma pastora, de ser uma missionária, de fazer a obra de Deus. A mulher, ela tem o direito de fazer tudo, desde que não fira a sua feminilidade, não é? Então, lembra sempre, não dê satisfação a ninguém. Faça aquilo que Deus te levar a ser feito, porque se você fizer, vão te criticar. Se você não fizer, vão te criticar do mesmo jeito. Muitas pessoas que gostariam de fazer o que você faz e não têm coragem, criticam, não é? Criticam para justificar a sua covardia. Mas você permaneça, confie em mim. A ordem que Paulo deu para que as mulheres não ensinassem, não abrissem a boca, tem um motivo especial num lugar especial. Quanto a você, siga pregando o Evangelho, siga ensinando aquilo que você aprende nas Escrituras que a gente lê. Deus vai te honrar a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Márcia, tudo bem? Como foi a sua segunda-feira? Foi tudo bem? Graças a Deus? Espero que sim. Então nós vamos orar. Mesmo durante a oração, você pode continuar colocando os teus pedidos de oração. E nós vamos... durante a oração eu vou encaixando os teus pedidos e os nomes das pessoas às quais você deseja que a gente ore. E não se esqueça também de enviar a foto do seu amado, a sua foto, para que em todas as orações nós estejamos orando como igreja pela sua vida. Tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta madrugada de segunda para terça-feira, aguardando com muita alegria, meu Deus, o nascer de um novo dia, porque muitas promessas estão, meu Deus, marcadas para este momento. O Senhor diz que a tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a sua alegria. O Senhor diz que as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Louvado seja o Senhor. É uma nova oportunidade que temos diariamente de escrever uma nova história, de consertar o que estava errado, de fazer certo desta vez, de buscar os teus caminhos, de consultar ao Senhor. Temos certeza, Pai, que metade dos problemas que temos não vieram espiritualmente, nem vieram do Senhor. Foram escolhas que fizemos da nossa carne. Foram escolhas que fizemos sem te consultar. Decidimos que seria bom. A palavra diz que existem pensamentos aos homens que vão dar em vitória, conquista, mas terminam em morte, dor. Grande parte das nossas dores estão ligadas diretamente à nossa rebeldia, à nossa desobediência, em não buscar ao Senhor nas nossas escolhas, nem nas nossas decisões. Decidimos sempre baseado no prazer da nossa carne, sempre baseado no lucro ou no prazer que aquilo vai me trazer. Dificilmente, Pai, poucas são as decisões que tomamos olhando para o Senhor e tentando entender qual é o teu propósito. São casamentos que terminam, que não começaram no Senhor. São pessoas que dizem, o que Deus uniu, o homem não separe, mas quando foi que Deus uniu? Ou foi você que tomou a decisão? Foi você que aceitou esse emprego? Foi você que aceitou a proposta? Foi você que aceitou a negociata, o jeitinho? Foi você quem fez o empréstimo porque não conseguiu
ter fé o suficiente de que Deus te supriria, que comprou quando não era hora de comprar. Não é verdade, irmão? Choramos depois pelas nossas próprias decisões. Queremos arrumar desculpas, sempre dizendo: alguém fez uma macumba, Satanás se levantou. Na verdade, tudo isso acontece. Mas a maioria dos nossos problemas hoje, fomos nós mesmos quem buscamos. Fomos nós quem escolhemos errado, a nossa carne, nosso imediatismo. Eu quero para hoje, eu quero para agora. Temos uma dificuldade imensa em esperar o tempo de Deus. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque depois a dor que sentimos é gigante. Nos perdoa porque tomamos decisões sob pressão, tomamos decisões emocionadas. Precisamos aprender a tomar as nossas decisões debaixo de oração e jejum, esperando a tua resposta, os teus sinais. São as decisões que nos levam a colher, meu Deus, e às vezes perder muito tempo da nossa vida. Existem decisões que nós tomamos que não se resolvem do dia para a noite. São necessários anos para se resolver. Anos que você vai passar amarrado a um problema que você mesmo decidiu para a sua vida. Abraão é um exemplo. Abraão fez um filho que não era para ser feito. Ele decidiu. Ele não pediu para Deus. Abraão levou consigo, durante toda a caminhada, o seu sobrinho Ló, que foi responsável por mais de 50% dos seus problemas. Deus nunca disse para ele levar Ló. Foram opções carnais, opções pessoais, que levaram Abraão aos seus maiores sofrimentos. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Abraão já tinha um filho mais velho, Ismael. Ismael, ele tinha mais idade do que Isaac. Os dois brincavam juntos, se desentendiam. Sara ficava brava, não é? Como toda criança. Mas quando Deus ele pede para Abraão, ele diz: eu quero o seu único filho, o seu filho mais amado. Como único se eu tenho dois? Mas só um foi gerado em Deus. Só um pertencia a Deus. Ismael havia sido feito pela escolha de Abraão. Assim somos nós. Um filho é para a vida inteira. Mas Deus deixa claro: eu quero o seu filho, o seu único filho. Diante de Deus, a promessa era Isaac. Ismael foi a escolha errada de Abraão. Peça perdão ao Senhor pelas tuas escolhas erradas. Nós estamos em oração na presença dEle. Tenha misericórdia, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda a sair das escolhas erradas que tomamos, que amarraram a nossa vida, que amarraram promessas. Muitas pessoas deixaram de viver os verdadeiros amores da vida porque estavam amarrados em escolhas erradas. E o verdadeiro amor passou ao lado, mas não pôde ser notado, porque Satanás estava te distraindo. A sua grande oportunidade profissional passou bem ao seu lado, mas você não pôde perceber porque você estava distraído. Grandes oportunidades de Deus na sua vida, você não pôde viver porque você estava distraído nas suas próprias escolhas. Peça perdão ao Senhor. Peça para que Deus limpe a sua vida. Peça para que Deus te dê uma chance de fazer tudo diferente,
ao nascer deste dia. A noite começa a clarear, o dia começa a nascer. A tua esperança começa a ser renovada neste momento. É uma ótima hora para você dizer ao Senhor: Senhor, me perdoa e me dá uma nova chance de fazer certo, de tomar as escolhas corretas. Me ajuda, seja comigo como o Senhor foi com Abraão. Perdoa, Pai, os nossos erros. Perdoa, meu Deus, a nossa ansiedade, o nosso imediatismo, a nossa carência, as nossas escolhas humanas. Decidimos muito mais pelo prazer da carne do que pela vontade do Senhor. Por isso tanto choro, por isso tanta lágrima, por isso tanta dificuldade, por isso tanta dívida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos como crianças de colo, Pai. Envelhecemos, mas continuamos sendo crianças, precisando desesperadamente do teu socorro, do teu colo, do teu auxílio, do teu suprimento. Queremos, como toda criança, crescer e nos tornar independentes, mas nós jamais seremos independentes do Senhor. Ser independente de Ti é ser como um galho arrancado de uma árvore. Vai secar e vai morrer. Mas se estivermos implantados na videira que é verdadeira, daremos fruto a tempo e a fora de tempo. É necessário obedecer. Perdoa a nossa rebeldia, Pai. Restaura a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Nós queremos nesta manhã de terça-feira ter como primeira atitude declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declarar que Jesus Cristo é o Messias, o prometido, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Cumprir o nosso chamado ministerial, o nosso chamado missionário, de dizer às nações através desta oração que, com a bênção de Deus, alcançará muitas nações, que Jesus Cristo veio como Messias para salvar a humanidade. João diz que Deus amou o mundo de tal forma que não poupou nem mesmo o seu Filho por amor a nós, antes o entregou, e juntamente com ele nos deu todas as coisas. É necessário que você saiba que o Messias veio, esteve entre nós. Por 3 anos fez sinais, prodígios e maravilhas. Nos ensinou o que era o amor. Nos ensinou como agradar ao Pai. Sofreu a nossa dor. Tomou sobre si as nossas injustiças, o nosso pecado. Foi pregado no nosso lugar, se fez maldito no nosso lugar. Morreu a nossa morte. Levou a nossa dor. O profeta Isaías profetizou que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É necessário que o mundo saiba que o Messias veio, morreu e ressuscitou no 3º dia. Voltou aos céus e prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Hoje está sentado à destra do Pai, governando a vida de todos aqueles que assim desejarem. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Que seja salvo você e a sua casa. Em nome de Jesus, Senhor, eu me prostro aos teus pés, clamando pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Pai, no nome de Jesus eu te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Paizinho, tira de sobre nós nessa terça-feira o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado,
e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno, de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida, e nos dê vida em abundância. Pai, no nome de Jesus, aonde chegar nesta manhã o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a sua obra de milagres. Meu Deus, eu te apresento nesta manhã. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde ao meu filhinho Rodolfo. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a todos os que estiverem ao seu redor, a sua mãe, o seu avô, os tutores, professores, os amiguinhos da escola. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da ignorância, do preconceito. Abençoa, meu Deus, o desenvolvimento neurológico do meu filho. Coloca, meu Deus, na boca do meu filho as palavrinhas, ensina o meu filho a falar. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cuide do meu filho neste tempo, meu Deus, que nós estamos em distância. Que o Senhor não permita que nada, meu Deus, nenhuma arma forjada do inimigo prejudique o nosso relacionamento. Meu filho é um presente que o Senhor me deu, o amor da minha vida. Cuida dele para mim, Pai. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filhinha Bruna. Que o Senhor me leve em paz e segurança para o trabalho, que o Senhor dê um dia de honra, que o Senhor não permita que nada de mal aconteça. Que o Senhor continue, meu Deus, dando a ela prosperidade, sabedoria, inteligência, graça. Que o Senhor a traga em paz e segurança no final do dia para casa, para a honra e glória do seu nome. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a mãe do meu filho, ao meu pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a Mari, a sua casa e toda a sua família. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a Yara Giselda, a sua casa e toda a sua família. A Márcia, Pai, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a Sônia Lima, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, Silva 19, por aquilo que está afligindo o seu coração, que o Senhor o visite, que o Senhor faça a sua obra, que o Senhor o socorra neste momento de angústia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a missionária Silvia, a sua casa, a sua família, a pastora Tati, a sua casa e toda a sua família. A Nath, Pai, a sua casa, a sua família. Elvira, a sua casa e toda a sua família. A Nira, a sua casa e toda a sua família.
A Marli Cristina, sua casa e toda a sua família. Yara Giselda, sua casa e a sua família. Meu irmão Agostinho Lomba, sua casa e a sua família. A Márcia Silva, sua casa e a sua família. O Paulo Azevedo, a sua casa e a sua família. A Marinilda Ferreira, sua casa e a sua família. A Marilene Carvalho, sua casa e a sua família. A Dilmara Feitosa, sua casa e toda a sua família. A Maria Belmira, sua casa e a sua família. Diomar de Oliveira Mota, sua casa e a sua família. Joelma Santos, sua casa e a sua família. A Joelma, sua casa e toda a sua família. Amigos do Tofu, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai. Queremos abençoar este mural de fotos também, Senhor. Como igreja, abençoar cada foto que aqui está. A maior prova de amor que nós podemos dar por alguém é orar pela vida. Cada foto que aqui está é a expressão de amor de alguém que enviou, para que receba a bênção do Senhor, a bênção da igreja, a cobertura da igreja, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja renovo, para que haja, meu Deus, salvação, cura, prosperidade. Tantos são os motivos, meu Deus, mas um só é o objetivo, o amor. Cuida dessas vidas, Pai. Cuida dos nossos pequenos autistas, o Tutu, meu filhinho Rodolfo, o Heitor, o Theo, o Derek. Abençoa, meu Deus, os nossos queridos especiais. Que não falte, meu Deus, nada, nem grande nem pequeno, em nome de Jesus. Que o óleo da tua unção, meu Deus, escorra sobre este mural, trazendo cura e libertação a cada foto que aqui está. Que cada vida seja visitada pelo Senhor neste dia, que o teu Espírito Santo esteja sobre este mural, em nome de Jesus. Paizinho, nós queremos interceder também pelos nossos irmãos que estão passando por um momento de dor, pelo momento da despedida, pelos nossos irmãos que estão se despedindo hoje de pais, mães, tios, avós, amigos, pessoas importantes, pessoas queridas. Esse é o trajeto natural da vida. Todos nós temos um dia certo para nascer. Todos nós temos um dia certo para retornar aos braços do Senhor. Para nós que ficamos, nunca é fácil. Nunca dá para entender, embora entendamos. E não há uma palavra humana que possa consolar. Só a presença do Teu Espírito, Pai. Como igreja, nós cumprimos a nossa obrigação de orar por aqueles que hoje sofrem pela perda, pela expectativa de como será daqui para frente. Que o Teu Espírito Santo cuide, que o Teu Espírito Santo console cada vida em nome de Jesus. Meu Deus, a cada vida que eu declarei o nome, que aqui está, eu clamo ao Deus Jeová Rafa, o Deus da cura, o médico dos médicos, o Deus do impossível. Que o Senhor visite a cada vida que está, meu Deus, nesta oração, neste mural. Que o Senhor tire, meu Deus, toda a dor. Que o Senhor examine os nossos corpos. Que o Senhor veja se há em nós, meu Deus, uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa. Que o Senhor tire de nós, meu Deus, toda a raiz de enfermidade, toda a dor, todo o mau funcionamento de órgão, a ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, um tumor, uma inflamação, uma infecção, uma ferida, meu Deus, que insiste em não cicatrizar. Recebe agora a unção do Senhor. Agora. Abençoa, meu Deus, os teus filhos em cada remédio que eles tomam diariamente. Remédios para diabetes, remédios para o colesterol, remédios para asma, remédios para depressão, ansiedade, remédios para circulação. Cada remédio, meu Deus, de uso diário dos teus filhos, que esteja debaixo da tua bênção, que esteja com o teu amor, Pai, para que faça o efeito necessário, para que os seus filhos tenham funcionalidade,
para que os teus filhos não sofram, tenham uma vida normal. O Senhor nos abençoou com a ciência. O Senhor nos abençoou com os remédios. Louvado seja o teu nome, Pai. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Bendito é o Senhor. Eu peço que o Senhor visite os hospitais, as UTIs, os leitos. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor guie a mão do cirurgião. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão em tratamentos, Pai. Que os tratamentos tenham efeito. Que seus filhos sejam curados e devolvidos à convivência da família. Clamamos a presença neste momento do Deus Jeová Jirê, dono de todo o ouro e toda a prata, o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Foi o Senhor Jesus quem nos disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não apresse o seu passo. Não corra. Não queira ter hoje o que você não pode ter hoje. Não decida hoje o que não é para ser decidido hoje. Você não tem que decidir tudo hoje. Não se sinta pressionado em tomar decisões. Calma. Não seja ansioso, não seja imediatista. Lembre-se que esses carnês que você tem atrasado não foi Jesus quem fez. Lembre-se que essas contas que você tem para pagar, esses cartões, não foi Deus quem fez. Foi a tua ansiedade, o teu desejo pelo status. O Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor disse que o dinheiro é o princípio, o amor ao dinheiro, o princípio de todos os males. Você precisa aprender a andar na velocidade do Espírito e não na velocidade da sua carne, do teu desejo. Você não precisa ter hoje o que o mundo tem. Há um tempo de trabalho de Deus na sua vida, há um preparo de Deus na sua vida. Meu irmão, entenda. Se você correr, vai chegar uma hora que a sua vida vai ficar parada, até que o Espírito Santo chegue aonde você está. Porque o Espírito não vai correr, basta a cada dia o seu próprio mal. Existe um tempo em que nós vamos olhar e contemplar. Existe um tempo em que nós teremos e usufruímos. Haverá sobre a nossa vida prosperidade, haverá não, há prosperidade sobre nós. É muito diferente de ter dinheiro. Não ande ansioso pelo dinheiro, pelo amor de Deus. Não sofra, não morra, não fique doente. Não meça o que você pode ou não pode ter de acordo com a sua conta corrente. Meu irmão, confie em Deus. É Deus quem te dá todas as coisas. E que você, em nome de Jesus, tenha dado graças a Deus pelo que você tem. Que você tenha dado ao Senhor honra e glória por tudo que você tem. Que você não se permita a arrogância de achar que foi você quem conquistou, nem que é você quem vai conquistar. Os teus problemas não é a sua astúcia, não é a tua sabedoria. É Deus quem cuida de você. Na sua caminhada diária, na velocidade do Espírito. Andar na velocidade do Espírito é viver o ditado de estar no lugar certo, na hora certa. Tudo acontece. Tudo acontece. O Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar. O Senhor conhece todas as tuas necessidades. Você pode não receber hoje o que você está pedindo. Pedindo o que você quer. Mas você vai receber hoje aquilo que você precisa. Talvez para o que você quer ainda falte um pouco de tempo. Mas o que você precisa te será dado hoje, porque você tem um bom Pai no céu. Mas apóstolo, o que eu faço com as contas que eu fiz, o que eu faço com os carnês em aberto? Pois é, meu irmão. É um grande aprendizado para a tua vida. Não faça mais. Não faça mais. Esse tempo agora é um tempo de deserto, é um tempo de luta. Porque você não podia ter, mas você quis ter. Porque não era tempo de Deus na sua vida você ter, mas você quis ter. Apóstolo, como eu sei que é tempo de Deus e quando não é tempo de Deus,
Quando for tempo de Deus, você vai ter para comprar. Não vai precisar parcelar. Você não vai deixar de pagar a conta de luz, de internet, o seu aluguel para ter. Existe um tempo para todas as coisas, creia nisso, meu irmão. E não lute contra Deus, você vai causar ansiedade, enfermidades no teu corpo. Você vai perder noites de sono. Deus é misericordioso e eu profetizo na sua vida que Deus vai levantar ajudadores. Nós acabamos de ler o Senhor dizendo para Paulo, não tenha medo, não fique ansioso, eu tenho muito povo nessa cidade, ninguém ousará fazer-te mal. Deus tem muito povo nessa cidade, Deus tem muito povo perto de você, que Ele pode usar para te abençoar, mas você precisa aprender. Deus só vai te livrar quando você aprender, quando você se arrepender e disser, Senhor, eu não vou fazer mais. Eu vou aceitar, glorificar, adorar por aquilo que eu tenho. Ser feliz, viver a minha vida e ser feliz com o que eu tenho, isso é prosperidade. Os meus sonhos, o que eu vou conquistar, o Senhor vai me dar. E quando Ele me der, eu vou dar graças ao Senhor. Mas enquanto eu não tiver, não é esse o meu foco. O meu foco é ser feliz hoje. O meu foco é abençoar hoje, é dividir hoje, é ser feliz no dia de hoje. O amanhã ainda não existe. O amanhã será colher as sementes que você plantou no passado. Por isso que eu te digo, calma. Cuidado com a sua semeadura. Nós podemos perder dinheiro, meu irmão. Não se preocupe com isso. Teu Deus é dono de todo ouro e toda prata. Mas a grande preocupação são os problemas que vão levar muito tempo para se resolver e sair da sua vida. Problemas que não se resolvem do dia para a noite. Porque você tomou uma decisão errada, precipitada, carente. Não haja mais pela emoção. O Senhor diz que o coração do homem é o pior dos órgãos, o mais corrupto. Não faça nada pela pressão nem pela emoção. Você vai ter ainda esse ano surpresas com Deus se você se alinhar a Deus, se você se disciplinar. Eu só vou ter o que eu posso ter. O que eu posso ter diz aquilo que Deus quer que eu tenha. Aprenda isso. Você vai ter paz de não dever nada para ninguém. Talvez você ainda não viva o tempo da grande abundância de Deus na sua vida, mas você vai ter a paz de deitar e dormir, porque você sabe que você não deve nada para ninguém. Olha, meu irmão, eu te digo, isso é a maior bênção que existe na vida de uma pessoa. A paz financeira que Deus nos dá. Recebe essa palavra, medita sobre ela. Que Deus te socorra neste dia de acordo com as suas contas a serem pagas. Em nome de Jesus, eu abençoo os nossos professores, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, da segurança. Eu abençoo os nossos vendedores, profissionais liberais, autônomos, corretores. Eu abençoo os nossos empresários, comerciantes, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal. Abençoo os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Cada irmão nosso que aqui está, Pai, de acordo com a sua função. Dê a eles hoje um dia de prosperidade, de céus abertos. Que seja um dia de bons contratos, contratos assinados, de boas vendas, de bons negócios, Pai. Que seja um dia de prosperidade na vida dos teus filhos. Que seja um dia de abundância, em nome de Jesus. Eu clamo ao Deus chamado Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, como autoridade máxima da nossa casa.
É o Senhor quem diz o sim e o amém. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. É o Senhor quem supre a nossa casa. É o Senhor quem cuida dos nossos filhos, do seu casamento. É o Senhor quem cuida dos teus amados, dos teus pais, dos teus bens. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu tenho certeza, a minha casa é sua. Invade a minha casa nesta manhã com a sua maravilhosa luz. Que a sua luz dissipe todas as trevas, Pai. Leve embora da minha casa aquilo que não é seu. Que a tua luz entre, meu Deus, através da voz, através da minha voz, Pai, entre em cada casa que me ouve. Que seja quebrada toda a maldição, que seja quebrada toda a inveja, que seja desfeito toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda maldição hereditária, Pai. Aonde chegar a minha voz dentro desta casa, em cada coração faz a sua obra. Arranca, Pai. Tira, desfaz, devolve a felicidade, devolve a alegria. Tira esse espírito da depressão, tira essa gritaria, essa confusão, tira essa falta de entendimento. Tira essa disputa imbecil, meu Deus, essa competitividade entre marido e esposa. São uma só carne. Devolve o coração do marido à esposa. Devolve o coração da esposa ao marido. Devolve o coração, meu Deus, dos filhos aos pais. Dá referência, Pai. Reverência, em nome de Jesus. Entra nas casas, abençoa. Amor, amizade, fraternidade. Famílias, meu Deus, divididas, parentes que não se falam há anos. Existe sobre nós o espírito da reconciliação, o ministério da reconciliação. Traz oportunidade, meu Deus, para que haja reconciliação na família. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós declaramos: a nossa casa é sua. Cuida, pois pertence ao Senhor. Nós nos comprometemos, meu Deus, em educar os nossos filhos segundo os teus conceitos, a levar a nossa vida, meu Deus, como uma vida cristã, ter os nossos relacionamentos santificados, tratar as pessoas com gentileza, com educação, não ser espelho, não tratar as pessoas segundo a forma com que elas nos tratam, mas tratar a imagem e semelhança de Deus. Que sejamos bênção aonde estivermos, Pai. Que sejamos tão abençoados, meu Deus, que as pessoas, para falarem mal de nós, tenham que mentir. Nos abençoa, cuida de nós. Olha por toda a injustiça sobre as nossas vidas. Olha, Pai, por tudo que está retido dentro da nossa casa. Libera. Em nome de Jesus. A minha irmã Josiane pede oração pelo sobrinho que está no vício de jogo, que caia por terra agora, todo vício, que caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, a violência, em nome de Jesus. Deus amado, a sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja que me ouve, sobre cada vida que vai ouvir, meu Deus, esta oração nas outras plataformas. Eu te peço, Pai, abençoa. Abençoa esta terça-feira, meu Deus, que seja uma terça-feira de paz. Eu declaro e profetizo que, a despeito de toda e qualquer situação, Deus não permitirá que a paz saia da sua casa. Que a paz abandone o teu coração. O inimigo se levanta para cair. Eu declaro que você é guardado pelo Senhor, que você é amado de Deus. Eu declaro Deus dizendo para a sua vida hoje: não se preocupe. Não deixe que a ansiedade te mate antes do tempo. Não se precipite nos seus julgamentos. Deus tem olhado pela tua vida, ainda que você muitas vezes ache que não. Deus coloca no meu coração pessoas dizendo: Deus não ouve a minha oração, Deus não gosta de mim. Nós falamos ontem sobre o cenário. Aliás, domingo nós falamos sobre o cenário que as nossas mentes criam.
E é um mundo só nosso. São coisas que só a gente vê, só a gente percebe, só a gente inventa. E depois não consegue sair do mundo que nós criamos, o cenário que criamos. A palavra de Deus não muda, Deus não muda. Vinde a mim como estais, diz o Senhor. Mesmo que você esteja arrasado hoje, meu irmão. Vinde a mim como estais. Do jeitinho que você está, é o jeito que Deus te quer. Ele não pediu para você trocar nem de roupa. Venha como está. Vinde a mim os que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Vá até o Senhor hoje. Vá até o Senhor hoje. Coloque o seu joelho no chão, no seu quarto de oração. Diga para o Senhor, faça os teus pedidos. Ou faça isso agora. Coloque toda a sua fé em Deus. É necessário que você tenha força para vencer o mal, porque o mal bate à sua porta, porque as más notícias insistem em enxergar, porque pessoas que estão ao seu redor, meu irmão, preste bem atenção, pessoas que você ama, pessoas que você acha que são amigos de verdade e não são. Não são, procuram ocasião para te trazer tristeza, procuram ocasião para trazer para você notícias de pessoas que sabem que você vai se entristecer. Deus vai mostrar para você, começando a tirar da tua vida, algumas pessoas simplesmente vão deixar de te procurar, deixar de mandar mensagem. Deus vai estar te livrando. Em nome de Jesus, pessoas que drenam a sua energia, a sua unção, a sua felicidade. Misericórdia. Você precisa andar com quem te ama. Você precisa andar com quem deseja o teu bem. Eu tive dentro da minha casa, morando comigo, uma pessoa que ligava para os meus clientes, indicando outros profissionais para não fazer comigo. Se Deus não me mostra, eu jamais desconfiaria. Deus vai fazer uma limpeza. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não se espante. Não se espante com o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te restituir. Deus está dizendo que vai fazer uma grande obra de restituição na sua vida. Existem algumas pessoas aqui que passaram por um momento de grande perda. E não foi só perda financeira e material, não. Foi uma perda emocional. Foi uma perda de tempo. Porque demorou tempo para você se levantar, para você se recuperar, retomar a sua vida, como as pessoas dizem, retomar as rédeas da sua vida. Deus olhou tudo isso. Deus está esperando você se recuperar. Vai haver uma grande restituição na sua vida. Vai haver justiça na sua vida, porque o teu Deus é a tua justiça. Muitos no teu lugar teriam desistido. Muitos no seu lugar teriam virado as costas e dito: bando de ingratos. Mas você permaneceu e isso agradou a Deus. Quando a gente agrada a Deus, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força se renova. Vai haver restituição sobre a sua vida, recebe esta palavra. Vai haver restituição no seu casamento, vai haver restituição na sua vida financeira. Você foi roubado, você tomou um golpe, não percebeu, você foi lesado, você acreditou em pessoas que te passaram para trás, te deixaram em situação difícil. Deus viu tudo isso. Não se preocupe. Deus está fazendo uma obra que você ainda não sabe. Mas essas pessoas não estão em paz e jamais ficarão em paz. Porque não se mexe com um homem de Deus. Não se mexe com uma mulher de Deus.
É claro que você não sabe, porque ninguém vai postar isso nas redes sociais. Rede social só se posta sorriso e boas viagens. Mas dentro de casa, nunca mais as coisas foram como antes, desde que aprontaram com você. A pessoa só não te pede perdão, porque a arrogância é muito maior do que o medo da dor que está sentindo. Você não tem ideia de como essa pessoa está, do que aconteceu na família dessa pessoa. Nenhuma desgraça, não, mas lutas, peso. Deus pesou a vida das pessoas. E as pessoas sabem que a vida pesou porque mexeu com o servo de Deus. Não faça nada. Permaneça assim porque Deus tem se alegrado. Não ligue, não mande notícias, não procure saber, não brigue, não grite, não cobre. Está nas mãos de Deus. No tempo certo, Deus vai te restituir de todas as coisas. Creia nessa palavra. Creia que Deus vai restituir o seu tempo, seu dinheiro, sua honra, porque até mal de você falaram, porque até pelas suas costas falaram, porque até pelas suas costas fizeram fofoca sobre você. Deus viu tudo. O seu final é em honra. Você vai me contar. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que a forca que Amã preparou para Mordecai, o próprio Amã, foi enforcado nela. Deus colocou uma bênção sobre Abraão e os seus filhos. Nós tomamos posse das bênçãos de Abraão em Jesus Cristo. E eu declaro bendito todos aqueles que te abençoarem, e maldito todos aqueles que te amaldiçoarem. A má notícia hoje não chegará até a sua vida. O Senhor dá ordem aos seus anjos para se colocar ao seu redor, para te proteger, para te livrar do mal, para te livrar da tristeza, da depressão, da angústia. Você vai ter um dia de paz, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Agindo Deus na sua vida, ninguém impedirá. E nós tudo podemos, porque Deus nos fortalece. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Diga, eu creio, eu recebo. No final deste dia você vai ter muitos motivos para glorificar o nome do teu Deus. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Glória a Deus, né? Eu vou pedir para você, se durante esse dia você se lembrar de mim em algum momento, diga para o Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. É tudo que eu preciso de você, a sua bênção, a sua cobertura, o seu amor, para permanecer. Amém? Peça para que Deus me fortaleça, para que Deus abençoe a minha família, assim como eu tenho orado por você. A sua vitória é a minha vitória, meu irmão. A sua conquista é a minha conquista.
A sua felicidade é a minha felicidade, a sua prosperidade é a minha prosperidade. Amém? O apóstolo não está muito bem de saúde e tirou essa semana de descanso, tá? Então nós não teremos nenhuma programação à noite, a não ser a quarta-feira com a missionária Silvia. Mas eu tirei essa semana para cuidar de mim, me recuperar, a não ser de manhã. Toda manhã estarei aqui, mas no decorrer do dia não, tá bom? Vou cuidar de mim, porque também sou ser humano e se eu não cuidar de mim, a máquina para. Aí, lascou, né? Então é isso. Eu amo vocês, Jesus. Margarida Vasconcelos. Bom dia. Deus te abençoe. Te dê um lindo dia. Em nome de Jesus. Então é isso. Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui.